Sim, mesmo sem ter ido lá, mesmo sem ter ido nos Estados Unidos, eu dou uma olhada, sei mais ou menos como que é. Seguindo a Bíblia, quem lê a Bíblia mais ou menos sabe como vai ser. Ranger de dente, né? Isso. No inferno terá dor? Né? No ranger de dente, você for ranger o dente é porque alguma coisa está se doendo muito. Tipo a mulher quando vai ter ali o seu filho, né? Jesus nos ensina que todo aquele que morre sem salvação vai para o inferno. Quantos aqui tem membro da sua família que ainda não aceitaram Jesus ou que estão afastados dos caminhos do Senhor? Tem não, irmã Raimundo? Tem, né? Tem, pastor? Tem não, irmãos? Todos na sua casa são crentes? E diaconisa, todos na sua casa são crentes? Não levanta a mãozinha, rebelde. A Servina deve estar escutando, tadinha. Né? Todos, irmãos, aqui nós somos unânimes, né? Todos nós podemos dizer, né, Sandra? Infelizmente temos alguém na nossa família que não aceitou Jesus ou que está desviado dos caminhos dele. Para continuar nesse assunto, se faz necessário entendermos que nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa parte física, né, a nossa constituição. A alma é identificada no grego pelo termo psique. O espírito é identificado pelo termo pneuma. Com isso, o estudo da mente humana é chamado de psicologia, por causa do termo psique. A alma. Portanto, o nosso cérebro é controlado por uma parte não física denominada mente-alma. Qualquer estudioso sabe que a mente é uma parte constituinte nossa, porém não pode ser vista, tocada ou apalpada. Ela é imaterial. Alguém que já morreu não sente dor, não porque não possui o sistema nervoso, mas porque o morto o possui, mas porque a alma não está mais no corpo. A alma e a mente não estão mais no corpo do morto. Devemos lembrar que o sistema nervoso não é o que faz o corpo sentir dor, mas a mente, a alma. Jesus disse que seríamos a sua imagem e a sua semelhança. Deus é Trindade, todo mundo aqui sabe, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai possui corpo? Não. O Espírito possui corpo? E Jesus? Jesus, ele possui corpo, né? Em Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma com que viram subir. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma outra passagem ali também, quando os discípulos viram ele ressuscitado no caminho de Emaús. Né? No caminho de Emaús, abriram-se-lhe os olhos e conheceram, ele desapareceu. Eles viram junto ali com Jesus, viram conversando, né? Os dois ali conversando, Jesus chega perto, eles olham, começam a conversar com ele e nem reconhecem que é Jesus. E é por isso que tem pessoas que se afastam do caminho do Senhor. Está andando ali com ele lado a lado e não reconhecem Jesus. O pastor fala uma coisa, aí eu vou embora daquela igreja porque o pastor me magoou. Vou embora por causa da irmã. Esteve lado a lado com Jesus. Não é que ele caminhou com Jesus. Jesus caminhou lado a lado dessa pessoa e a pessoa não reconheceu Jesus. E muitas das vezes volta porque passou pelo vale da sombra da morte, né? Passou uma enfermidade. O Senhor permitiu que o inimigo tocasse nas suas finanças, tirou tudo que tinha. Aí sim, ele olha para o lado e fala: Jesus esteve o tempo todo ao meu lado e eu não reconheci que era Jesus. Igual esses 2 discípulos. A palavra de Deus diz que caíram-lhe as escamas dos olhos. Lucas 24, versículo 31. Né? 2 discípulos, irmãos. Não era grego, não era romano, não eram pessoas que não tinham estado ali com o Senhor Jesus, não. O Senhor disse:
eu vou ser traído, vão me matar, vão me crucificar, vão cuspir no meu rosto, mas eu vou ressuscitar. E eles ficaram ali desapercebidos. Você imagina? O mesmo corpo que eles viram antes, mas agora com a marca dos cravos na mão, né? A cruz que machucou-lhe a cabeça, mas o mesmo Jesus e os discípulos olharam, conversaram e não reconheceram, até que Jesus fez cair a escama dos olhos deles. Que o Senhor nessa noite possa olhar para mim e para você, e se tiver algum impedimento, alguma coisa, né, que esteja fazendo com que nós não venhamos a entrar no céu, né? Vamos até mais fundo, a não entrar no céu, que essas escamas elas venham cair em nome de Jesus essa noite. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: não, todo mundo que eu tive, né, um atrito, discordei alguma coisa, todas as pessoas estavam erradas, eu não. É triste quando a pessoa não reconhece, né, evangelista, o seu próprio erro, porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós erramos todo dia. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que nós não pecamos, já estamos pecando, né? E a Bíblia, eu acho engraçado que a pessoa fala assim, ó, ficarão de fora esqueceu o mais importante, todos aqueles que praticam mentira. O mentiroso, ele não entra no céu. O mentiroso, o fofoqueiro, também não entra no céu. Às vezes a pessoa fala de uma forma, irmão. Poxa, podia ter colocado aqui uma florzinha vermelha, mas botou branca. A pessoa aumenta de um jeito, irmão, e quando chega, a flecha chega no coração, se não tiver com a couraça, joga a pessoa no chão. A fofoca é igual a bola de neve. E nós estamos falando nessa noite sobre como é o inferno. E nós não queremos estar lá, né, meu missionário? De maneira nenhuma nós queremos ir para o céu. Mas nós precisamos passar, né, para o mundo e para nós mesmos a todos os momentos como será lá no inferno. Porque nós não queremos ir. Estamos todos animados para estar sábado lá no sítio, porque é uma coisa boa, né? Então nós queremos levar as irmãs que não querem ir, não podem ficar da saúde, porque é uma coisa boa. Mas no inferno ninguém quer estar. O inferno ele não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Por que o inferno é um lugar espiritual? É um lugar espiritual porque ele foi especialmente preparado por Deus para receber um ser espiritual. Para quem o inferno foi preparado a princípio? Diabo e seus anjos, Satanás e seus anjos, né? Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A princípio, o Senhor não nos fez, né, para que nós pecássemos e fôssemos para o inferno. Não, o inferno foi preparado para o diabo e os anjos que seguiram ele na rebelião. Já estão me ouvindo bem aí? Está dando para ouvir? Então, na rebelião ali, o inferno foi preparado para o diabo e a terça parte dos anjos que caíram junto com Satanás ali no céu. Esse ser espiritual possui alma, isto é, espírito está ligado com a alma. Em outras palavras, o espírito não sente dor física, porque não possui corpo físico, mas sente uma dor espiritual. O que é uma dor espiritual? Alguém sabe me dizer? É igual a gente fala assim, estou com vontade de comer uma coisa, não sei o que é, já passou por isso. Vontade de comer uma coisa, não sei o que é. Né? A dor espiritual surge da perda do significado, sentido e esperança. Exemplo de uma dor espiritual, aquela dor no peito ou no coração, geralmente acompanhada de um sufoco, né? Está me sufocando, sentimento de dores espirituais e também a ansiedade. Às vezes você chega com a mão no peito, vai lá no médico, né? Faz ali o eletrocardiograma, alguma coisa, e o médico fala, lá diazepam, não tem nada no coração, né? Eu estava pesquisando e diz que dor dos pés, dor do joelho,
dor nas pernas, tudo isso é de cunho espiritual. Eu estava pesquisando dentro da Bíblia, tá, irmãos? Eu tenho cuidado de pesquisar, olhar ali as referências, tudo direitinho. Então diz que tudo isso é espiritual. E ansiedade, né? A ansiedade, ela tira a paz. Eu ouvi do mestre lá em Rocha Miranda que a ansiedade, ela leva à morte. Eu falei, leva à morte? Ela falou, leva. Porque aí você sente dor no peito, né? O peito está doendo. Aí começa a tomar um monte de remédio, cada vez não tem nem problema do coração, mas acaba carregando, né? Temos a nossa irmã Janaína, ela operou a vesícula e não está conseguindo comer porque os remédios são tão fortes para a recuperação que atingiu o estômago. Viu como é que é o negócio? O remédio para curar uma coisa e prejudicou outra. Prejudicou o estômago, né? Louvado seja o nome do Senhor. Após a morte, a alma continua existindo. O que possibilita a alma continuar existindo é a nossa terceira parte, o Espírito. O Espírito é a parte que Deus nos deu, que faz com que continuemos existindo após a morte. A Bíblia nos diz que Deus, no final de tudo, irá fazer com que aqueles que estão no inferno ressuscitem com o seu corpo indestrutível. Isto não é reencarnação. Voltar a viver em outro corpo não é ressurreição. Voltar a viver no mesmo corpo, quando isso ocorre, o Espírito juntamente com a alma voltarão para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados. Eu agora estou um pouco parada, mas dizia que tinha estudo bíblico em algum lugar. Eu estava lá se não tivesse na minha igreja, né? E eu participei de um estudo, né, dessa parte aqui de escatologia, e eles falavam assim, irmã Sandra, a pessoa que estiver no inferno, né, que nós, né, eu creio que nós vamos receber um corpo glorioso que nós vamos para o céu. Mas a pessoa que agora está lá, né, eles colocaram assim, o santo quando morre, né, ele fica dormindo como uma criança que não tem nenhum pecado, aquele sono tranquilo, né, aquele sono inocente. Agora quem, né, está na perdição é como se estivesse tendo um pesadelo, né? Quem já teve aquele pesadelo, se acorda apavorado, né? Aquela coisa que incomoda muito, né? É horrível, né, irmão João? É uma coisa horrível. Então essas pessoas, quando comparecerem ante a Deus, porque a Bíblia diz assim, nesse momento a Bíblia declara que todo mundo vai se ajoelhar diante dele e vai confessar que ele é o Senhor e Criador de tudo. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um dará conta de si próprio. Cada um dará conta de si mesmo, de si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aprendi ali, né, estudando mediante a Bíblia, que aquela pessoa, vamos dizer assim, naquela época estava tendo muito acidente na travessia da Conselheiro Galvão para a estrada do Portela. Eles abriram ali aonde é a passagem do trem, né? O nível da passagem do trem, eles furaram, alguém furou ali um buraco, um muro, e passava por dentro para ir para o shopping que estava recém-inaugurado. Então veio um rapaz conversando, né, com a namorada com fone no ouvido, não ouviu o barulho do trem e o trem pá nele, né? Morreu de panela, o pessoal mexendo lá, coisa tão triste, né? O trem pá nela, chegou e pá nele, né? O pessoal fazendo graça. Então, e diz que o celular, quando caiu na pancada, caiu longe, o pessoal não via a namorada. O que aconteceu? Tentando falar com ele. Então, nós aprendemos com essa passagem que quando se aquele jovem que morreu ali com aquela pancada no trem, com aquela dor horrível, se ele não tivesse aceitado Jesus, eu não conheço, não sei a vida dele, nem fui lá ver, graças a Deus, né, porque o pessoal gosta de ver de graça, né? E o que acontece? Ele vai ter o corpo dele devolvido. Então o sofrimento dele vai ser aquele último, aquela pancada que ele tomou no trem. Eu tratei de 2 pessoas com câncer, todas 2 no pulmão, né? O pai do Jorge e o
meu pai. Caroço desse tamanho no pulmão, já indo para fora para estourar. E o meu sogro, na época, ele tinha um farmacêutico conhecido ali em Rocha Miranda, nós morávamos em Madureira, e ele começou a sentir aquela dor e gastou dinheiro, porque ele era reformado da Marinha, e toda vez que ia, ele dava uma injeçãozinha dizendo que era coluna. É a coluna, quando descobriu que era câncer, não teve mais jeito. Entendeu? Então aquela pessoa que morreu com aquela dor do câncer, o Senhor vai dar o mesmo corpo e aquela dor vai ser eternamente na vida daquela pessoa. Mas missionária, por que você recebeu essa palavra? Todos nós aqui conhecemos de inferno. Para você, irmãos, pedir a Deus sabedoria, para você falar dentro da sua casa, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua mãe, para a sua irmã, com mais força, com mais ânimo, com mais ênfase, para que eles não pereçam no inferno. Você está entendendo? Para que eles não pereçam no inferno, irmãos. Independente de eles não gostarem. Alguém gostou de Jesus? Tem um louvor que diz que ele foi crucificado porque trouxe a vida a quem há 3 dias estava morto, né? Porque curou, porque libertou, aspergiu unção. Aleluia. Então nós não temos que ter medo de falar para as pessoas de Jesus. Glória a Deus. Algumas coisas, infelizmente, vai ser cobrada de nós, irmãos. A pessoa não vai mais falar comigo, vai separar até de mim, mas fale do amor de Deus para ele. Glória a Deus. Jorge entrou aqui um pouquinho agora, eu falei, entra, senta aí. Aí ele, não, foi me ver a calça que você falou que tinha para me trabalhar, que eu dou R$2 para botar na oferta. Mas eu fui até lá e chamei ele para vir para o culto. Mando mensagem para o meu filho que mora em Sepetiba, falo do amor de Deus para a vizinhança. É isso que nós temos que fazer. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz o quê? Quem for batizado. Nós temos que já começar, como nós estamos fazendo aqui, Arthur, né, pastor? Começar a tratar para que quando chegar, a Assembleia de Deus é 12 anos, né? Dependendo da maturidade da criança, até antes, né? É batizar, porque tem que ser batizado, irmãos. A importância de sentar à mesa e participar da ceia do Senhor. É muito importante, irmãos. Quem for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Então você não precisa sacrificar bicho, você não precisa dar teus milhões na mão de ninguém, é ser batizado. É Bíblia, abre casa, mostra. A missionária está falando, abre casa, a Bíblia mostra, é ser batizado. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Esse julgamento, irmãos, né, que eles chegarão ali até Deus, não será realizado para perdoar, né, que diz que todos os joelhos se dobrarão, aqueles que estão no inferno. Esse julgamento será para que eles saibam o porquê deles estarem ali. O pastor uma vez falou que vai passar um telão, né, pastor? O pastor falou, vai ter um telão lá e vai passar, vira todo mundo ali no telão, né? Bíblia? Vai passar ali um telão ali, todo mundo vai ver as obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para eles ali que não, né, estão com Jesus, o castigo, né, vai ser eterno no lago de fogo. Toda obra humana será revelada pelo fogo. O pastor falou alguma coisa do fogo agorinha, o nosso diácono Samuel Almeida falou também. Eu falei, eita Jesus, vou sentar, né? Ali em 1 Coríntios 3,13, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Depois desse julgamento, que é chamado trono branco, todos irão, né, todos aqueles que não têm Jesus, para o lago de fogo eterno. Até o próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Está ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós precisamos pedir a Deus que liberte, que tire de nós tudo aquilo que está incomodando, né, as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala aquilo que nós precisamos ter mudança, né? A Bíblia fala aqui, ó, o primeiro mandamento com promessa. Qual é, Samuel? O primeiro mandamento com promessa?
mais ou menos, honrar o seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Aí você ouve dizer aí, foi morto fulano, né? Filho de pastor, né? Neto de missionária, congregou comigo, eu dei aula quando era pequenininho, mas foi o que a sua morte? Foi antecipada por desobediência. E muitas das vezes não deu tempo daquela pessoa voltar para os caminhos do Senhor. Mas quando nós estamos firmes nos caminhos do Senhor, Ele prolonga os nossos dias. Ele olha e diz assim, olha, quer ver uma coisa maravilhosa? É você acordar de manhã cedo, olhar para o céu e agradecer a Deus, né, Sandra? Porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ser o melhor do que nós fomos ontem. E não cometemos os mesmos erros, né? Olhar e Senhor, eu falei aquilo, hoje eu não vou falar mais. Senhor, eu parei para ouvir aquilo, hoje eu não vou fazer mais. É uma oportunidade. É igual quando nasce uma criança, né? É uma nova vida, uma nova história. E nós, quando estamos nos caminhos do Senhor, é assim que Ele faz. Quando nós acordamos, é Ele dizendo, estou te dando uma nova oportunidade. Mas nem todos têm conseguido. Alguns, agora nesse momento, já não estão mais entre os vivos. Já foi ceifada a vida ou foi por uma enfermidade, né? Lembre-se de que o lago de fogo, diferente do inferno, é um local físico que será especialmente criado para um ser físico, pois aqueles que estavam no inferno irão ressuscitar, voltar a viver em seu próprio corpo, porém o seu corpo será revestido de ele será indestrutível, para que possam sentir não só a dor espiritual, mas a dor física. Lembra? Eles vão querer a morte, vão pedir a morte, vão querer morrer, mas não vão conseguir. Essa semana, quando o Senhor me deu isso, eu chorei tanto, falei, meu Deus, o Senhor é tão misericordioso, perdoa todo mundo, Senhor. Perdoa todo mundo, porque, irmãos, para pensar um pouquinho. Fecha os seus olhos e pare um pouquinho. Você imaginar aquele filho que você carregou 9 meses na barriga, amamentou, né? Muitas das vezes a mulher fica 3, 4 meses ali sem nada, não conseguir parar no estômago, a dor do parto. E você, é claro que quando estivermos no céu não vai ter tristeza, então nós não vamos ter essa lembrança, né? Mas hoje, sabendo hoje, né? Que eu tenho filhos que estão afastados no caminho do Senhor. E se não der tempo de na hora eles se arrependerem e lembrar que eles tiveram uma mãe que criaram eles no caminho do Senhor, saber que ele vai ficar no inferno a eternidade, irmãos. Será a eternidade. Faça o que você puder. Fala assim, tinha uma pessoa morando na minha casa algum tempo atrás, e eu falei assim, para morar aqui na minha casa você precisa ir para a igreja. Você não pode morar comigo, não é minha filha não, tá, gente? Só para tirar logo a trava dos olhos. Você não pode morar comigo se você não estiver indo para a igreja. Porque é jogo desigual. As coisas estão desandando na minha casa, entendeu? Eu estou nos caminhos do Senhor e você está afastado, isso é ruim. As coisas não andam. Tem sempre... Quem já brincou daquela corda de puxar para um lado para o outro? Como é o nome daquilo? Cabo de força. Cabo de guerra, quase isso, cabo de guerra, né? Vem cá, Samuel. Se me derrubar, todo mundo está em prova aqui. Puxa para um lado, puxa para um lado, eu puxo para o outro. Puxa para um lado, eu puxo para o outro. É assim não, irmão. Puxa para um lado, eu puxo para o outro. Entendeu, irmãos? Aí fica desse jeito. Cada um puxa para o lado e ninguém vai para lugar nenhum. A Bíblia não fala do julgo desigual? Eu estava ouvindo o debate da 93 e as pessoas estavam dizendo, né, saudosamente, antigamente a jovem, quando conhecia um namorado, antes mesmo de levar até ao pai, levava quem? Levava quem, Luzmar? O pastor. Primeiramente levava para o gabinete, antes mesmo de falar, né? Antes mesmo de falar com o pai, ia para a parte espiritual. Pastor, conhecia esse rapaz, conhecia essa moça, e era gabinete ali, conversava com o pastor, vamos orar, né? Não sei se o pastor pegou essa época, mas nós estamos tete a tete. O pastor falava assim, quando vocês começaram a orar, Escuta. Missionário,
E o pastor falava assim, antes de vocês começarem a namorar, vocês vão orar 3 meses. E depois de 3 meses, irmãos, o casal nem chegava a namorar, porque não era da vontade de Deus. Entendeu? Quando não era da vontade de Deus, né, tinha aquela base de 3 meses, olha a obediência, eles ficavam em obediência. Ficava aqueles 3 meses ali, né, em oração, e quando não era de Deus, cada um ia para um lugar. Aí agora tem um grande índice de meninas dentro da igreja, né, tendo filhos, mães solteiras ainda dentro da igreja, porque acabou isso, né? Acaba com hoje, aí vai estar com outro amanhã, né? Mas assim, nós precisamos voltar a isso. Precisamos voltar a confiar nos nossos pastores, saber que nós vamos falar alguma coisa com eles e eles vão nos aconselhar e ficar ali junto conosco, andando lado a lado. É igual nós temos ali um grupo, nós colocamos ali nossos pedidos de oração, pessoas que pedem oração, já oramos pela Sandra por causa do ombro, né? Vi ali os olhos lindos da mãe dela olhando, quase babando, passando ali falando de Jesus, quase que eu levo ali uma toalhinha para ela, e ela assim com a cabecinha, mesmo porque elas parecem irmãs, as duas com a cabeça do mesmo lado. Olha, se você vê ali, ó. As duas com a cabeça do mesmo lado. Olha lá, parece até irmãs. Então, irmãos, são coisas que a gente precisa trazer de volta, né? Muitas das vezes, quando nós chegamos aqui, fala assim, está falando porque conhece, porque a Bia ainda não se batizou. Não é, gente, é a palavra que Deus deu. E quando Deus deu, a Bia sabe o momento dela se batizar. Mas se Deus deu, nós não podemos guardar, porque nós vamos magoar A ou B. Está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Então, não é isso, diaconisa. Nós temos que falar, não é? Ela que sabe o dia, é melhor ela saber o dia que ela vai se batizar do que ela querer agradar o pai, a mãe ou a gente e amanhã está fora dos caminhos do Senhor, não é? É o que mais acontece. Vou me batizar porque minha mãe quer que eu me batize, meu pai quer que eu me batize, né, irmã Raimunda? E depois está fora dos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos pregar o que o Senhor, Ele nos manda. Então, diz aqui que o corpo será revestido, né, e ele será não vai ser destruído, para que possa sentir não só a dor espiritual, mas a dor física e tormento para toda a eternidade, sem tempo determinado de acabar, eternamente. Eternamente, é igual o número, né? Os números você vai contando, os números não vão acabar nunca, né? Você chega a 100, vai para o 101, chega no 200, vai para o 201 e os números não acabam. E a dor para quem vai para o inferno será dessa forma, irmãos. Então que nós venhamos a pregar a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, use de autoridade. Use, peça a Deus, Senhor, me dá autoridade dentro de casa. Está dentro da minha casa, está comendo da minha comida, você vai para a igreja. Não quer ir não? Trabalha, aluga a sua casa e vai viver a sua vida. Porque nós também daremos conta dos nossos filhos. Agora ele está de maior, né? Está de maior. Quando está pequenininha, eu não estou dando conta do Arthur para a mãe dele trabalhar. Então, quarta-feira ela manda roupinha, domingo, né, Arthur? Manda roupinha para ele vir para a igreja, né? Então, hoje eu estou trazendo o Arthur, não que ele não viesse antes, é só um exemplo, né, amor? Então, nós precisamos fazer dessa forma, chegar e chamar a autoridade, porque o Senhor vai dizer assim, ó, né? Quando estiver lá no telão, que o pastor vai instalar lá o telão, né? Aí eu falo assim, você pregava na igreja, você pregava no trem, né? Eu sou um exemplo. E dentro da sua casa, olha lá quem está na fila do inferno, ó. Sua mulher, sua filha, sua mãe. Você pregou para todo mundo e esqueceu da sua família? Podemos usar aquele assim, ó, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação. Não podemos usar nessa parte? Né? Então nós precisamos, o Senhor me impulsionou muito acerca dessa palavra, porque muitos estão pregando bonito, estão louvando bonito, estão abençoando até a casa do Senhor, mas estão esquecendo de fazer o ID dentro da sua casa. Essa semana passada, eu nem me lembrei, né? Mas o meu neto do meu filho mais velho, caçula dele, fez 10 anos. Eu até mandei para a missionária assinar, né?